Fala, sexto ano, beleza? Vou começar a aula de hoje então direto para os exercícios propostos. Foi lá na página 72, o número 78. Tá aí um problema sobre fuso horários. Primeira dica do fuso horário é o que? A gente lê o probleminha, transcrever esses dados para o papel, para assim a gente entender do que está tratando e resolver. Então olha só, uma cidade, vamos chamar ela de cidade A. Cidade A está localizada na longitude 30 graus leste. E são 11 horas. Nesse mesmo instante, qual é o horário em outra cidade, localizada a 90 graus também a leste? A cidade B, vamos chamar de cidade B, está a 90 graus leste. Quantas horas? Lembra que cada fuso horário é composto de 15 graus a hora. Então a gente está no norte, sul, leste, o oriente. Eu estou 30 graus, é de 15 em 15, 15, 30. Então eu estou no fuso mais 2. O 90 graus a leste está em qual fuso? Lembra que a leste a gente sempre aumenta as horas. Então vamos chegar até o 90. 15, de 15 em 15, hein? 15, 30, 45, 60, 75, 90. Então ele está no mais 6. Qual é a diferença de hora entre eles? Do mais 2 para o mais 6 eu ando 4 horas. Se são 11 horas da manhã, 30 graus está mais próximo do meridiano de Greenwich, eu vou continuar caminhando para o leste. Quando eu caminho para o leste, eu vou aumentar as horas em quanto? Em 4 horas, que é a diferença entre eles. Do mais 2 para o mais 6, ou 30 leste para o 90 leste. Se são 11 horas, 11, 12, 13, 14, 15. As horas serão de 15 horas. Vamos lá na questão 8. Considere que uma cidade esteja localizada na longitude 120 graus oeste. Cidade A, 120 oeste. Relógio marca 6 horas da manhã. Qual é o horário em outra cidade localizada 150 oeste? Vai ser a cidade B. 150 também oeste. Vai ser que horas? Bem, não sabemos. Vamos primeiramente ver quantas horas de diferença um do outro. E 120 é muito, hein? De 15 até lá. Tem uma dica, vocês podem dividir por 15. 120 dividido por 15 vai dar 8. Mas como ele está no oeste, ele tem o quê? A hora negativa, então ele está no menos 8. E o 150? 150 está mais a oeste ainda, a cidade B está mais a oeste do que a cidade A. 120 para 150 vai dar quanto? Ou você divide 150 por 15, ou você vai pulando de 15 em 15. 120 deu 8, 120, né? 120 mais 15, 135. 135 mais 15, 150. Então chegamos no meridiano menos 10. No menos 10. Qual a diferença aqui de horas para eles? Olha, apenas 2 horas. E a cidade B está mais a oeste. Então ela tem horas o que? Reduzida. Se são 6 horas da manhã na cidade A, quantas horas em B? Se tem 2 horas de diferença, 6, 5, 4 horas. Essa é a resposta oficial. Fácil, né? Lá na página 75, a gente pediu também os testes número 6. Vamos lá, relembrar um pouco de coordenada geográfica. Então a gente tem os pontos distribuídos de A até E, nesse nosso plano. A partir dessa análise, pode-se afirmar que os pontos B e C possuem diferentes latitudes e mesma longitude. O B está aqui, o C está aqui. Possui diferentes latitudes. Latitudes, o cachorro late deitado, 60 norte, 60 sul. Latitude diferente.
Mesma longitude, o C 150 oeste, B 135 oeste. Não, está errado. Vou marcar a verdadeira. B, o ponto D, cadê ele? Está aqui. Está situado no hemisfério norte, correto, né? Ao 0 graus, além do Equador. Todo mundo aqui está no norte. Ocidental? Não. Aqui está o meridiano de Greenwich, ao 0 aqui. Todo mundo que está aqui está no oriente. E aqui é o ocidente. Está errado. Letra C. O ponto A está localizado a 0 graus de latitude. Ponto A, 0 graus. Cadê? Latitude não. Esse 0 graus aqui é quem? Longitude, meridiano de Greenwich. Já começou errado. Ponto D. O ponto D. Ó, D. O ponto B de bola possui 5 horas adiantadas em relação ao ponto E. Ponto B possui 5 horas adiantadas com E. É de 15 em 15, 60 mais 15, 75, 90, 105, 120, 135. Nós andamos quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 horas de diferença, está correto. Mas o B está 5 horas adiantado. Quanto mais a oeste eu estou, mais atrasada é a nossa hora. Então ele está 5 horas atrasada com relação ao ponto E. E a letra E. No ponto B são 13 horas. Deixa eu ajeitar aqui. No ponto B são 13 horas. E os relógios no ponto D, lá do outro lado, marcam 9 horas do dia seguinte. Ixi, 13. Quando a gente caminha para o leste, a gente adianta as horas. Vamos contar daqui até lá? Então vamos lá, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Meia-noite, virou o dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas da manhã do dia seguinte. Então, questão correta. A letra E. São 13 horas, se são 13 aqui, são 9 horas da manhã. Aqui está no final de tarde e aqui já amanheceu, outro dia já são 9 horas. Doideira. A questão 7, a gente vai analisar e marcar quais frases estão corretas. A número 1. Pelo sistema de fusos horários, o globo terrestre foi dividido em 24 fusos, cada um equivalente a 15 graus no sentido das longitudes. 24 fusos, 12 a leste, 12 para oeste. 24 fusos, cada um equivalente a 15 graus no sentido das longitudes. 15 graus a hora para cada, acompanhando as longitudes? Correto, correto? Verdadeiro. 2. O Equador é o círculo máximo que marca o início das contagens das horas. Linha do Equador, cachorro late deitado, são os paralelos que são responsáveis pelos fusos horários? Não, são os meridianos. É o meridiano de Greenwich que é a origem. 3. Quando o meridiano de Greenwich marca 7 horas da noite, hora legal, num ponto situado a uma longitude 30 oeste, a hora legal será de 21. Então está lá o meridiano de Greenwich. Nós vamos para o oeste. Quem vai para o oeste diminui as horas e não aumenta. Ele foi qual longitude? 30 graus oeste, 15, 30, 2 horas. Então quantas horas lá? Em vez de ser de 21, vai ser quanto? 19, 18, 17 horas. Está errada, número 3. Número 4. O Brasil possui 4 fusos horários práticos, todos situados a oeste de Greenwich. Lembram? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Horas com relação ao meridiano de Greenwich. Se são horas negativas, porque nós estamos a oeste. Horas atrasadas com relação a Greenwich. 4, correto. E a 5. Um avião, ao cruzar a linha internacional de data, lembram? Lá do outro lado, lá do oposto do meridiano de Greenwich, no sentido oeste para leste, ele vai retroceder um dia no calendário. Vejam bem, nós estamos no oeste, correto? Veja bem, ele vai sair então do oeste para o leste. Ele vai voltar. Se a gente virar o globo, a gente vai ver que esse oeste vai ser o Japão. E o leste, nesse caso, vai ser a gente. Se ele sai do Japão e vem aqui para a América,
ele retrocede um dia no calendário, ele volta um dia? Sim. Se ele veio aqui para o nosso lado, para o ocidente, ele volta um dia. Se fosse ao contrário, ele aumentaria um dia. Então a 5 também está correto. Então a opção seria a 1, a 4 e a 5, letra D de dado. Para finalizar, número 11, observe a figura a seguir, ela representa a Terra em uma determinada posição em relação ao Sol. Vamos reparar. O eixo de inclinação, então está lá a Terra inclinada a 23 graus. Qual hemisfério, olhando para esse desenho aí, qual hemisfério está virado para o Sol? Qual está em destaque para o Sol? Eu bati o olho e já estou vendo que é o hemisfério norte, olha lá. Aqui, o hemisfério norte, sendo mais iluminado. Olha o hemisfério sul. Só um pedacinho sendo iluminado. Quando, em que período do ano o dia é mais longo do que a noite? O verão. Então aqui é verão e aqui é o inverno. Já bati o olho e já saquei as estações, hein? Olha lá. No momento que a Terra se encontra na posição apresentada, verifique que a cidade brasileira identificada na figura pelo ponto A é... Tá daqui o ponto A. Manhã de um dia de verão? É verão no sul? De jeito nenhum. Anoitecer de um dia de inverno. Tá anoitecendo? Olha o movimento de rotação da Terra. A setinha mostrando pra gente aqui. Então, tudo isso aqui vai ainda o quê? Vir para frente do Sol. Então, não está anoitecendo, ao contrário, está amanhecendo. Manhã de um dia de inverno. Interessante essa, né? A gente sabe que está amanhecendo e a gente sabe que o hemisfério sul está no inverno. Vamos só ler a letra D para tirar teima. Entardecer de um dia de primavera. Não está entardecendo por causa do movimento de rotação. E não é primavera porque a gente tem o que? Diferenças de luminosidade nos hemisférios. Se fosse primavera, a linha do Equador ia estar o que? Certinho aqui no meio, ia ser luz tanto no norte quanto no sul igualzinho, são os equinócios, né? Então, confirmando, letra C. Valeu? Agora, vamos para o livro 2, capítulo 3, continuar a nossa matéria. Estamos na apostila número 2. Lá na página 6, podem abrir lá, que a última matéria que nós discutimos foi sobre rochas. Então, continuando aí, já falamos sobre rochas magmáticas e hoje vamos dar sequência nas rochas sedimentares e depois a metamórfica. Não é isso? O planeta Terra é composto por esses 3 tipos de rochas e a partir delas a gente vai ter as suas subdivisões. Vamos conversar então sobre as rochas sedimentares. A palavra já deixa bem claro. Sedimentares, sedimentos. Várias areinhas que se originaram de outras rochas, elas vão se agrupando, aglomerando, até o que, com o passar do tempo, algumas centenas de milhares de anos, formar uma rocha sedimentar. Então, ela é composta aí por sedimentos de várias rochas. Já podemos começar então a grifar esse primeiro parágrafo todinho aqui, ó. Forma-se a partir da solidificação de sedimentos acumulados na superfície terrestre. Ao longo do tempo, as rochas se desgastam e os fragmentos são transportados das áreas mais elevadas do relevo para as áreas mais baixas. E aí, neste transporte dos sedimentos, eles vão ser depositados. Este processo vai chamar de compactação, né? A gente pode chamar de compactação, mas tem um processo que chama-se sedimentação. E aí, ele vai começar, então, aquele acúmulo, e aí a transformação chama litificação. Vamos familiarizar com a expressão litificar. Transformar esse aglomerado de sedimentos em uma rocha sedimentar. Aqui tem os exemplos clássicos: arenitos, calcários, argilitos. E essa bela fotografia da Chapada Diamantina lá na Bahia. Eu já visitei a Chapada Diamantina, uma região muito bonita, com bastante cachoeira. E esses chapadões, essa forma de relevo, ele é composto, uma boa parte dele, de rochas sedimentares. Se você aproximar aí a vista aí, você vai ver o que? Olha, várias camadinhas, né? Parece que tá tudo assim, né? Tudo retinho. Várias camadas de quê? De sedimentos. Elas foram compactando, sedimentando, litificando, formando essas várias camadas. Podem ser oriundas de rochas diferentes ou da mesma rocha, mas como os tempos de formação foram diferentes, e aí a gente tem essa variedade de cores aí. Por último, as rochas metamórficas. A palavra já deixa bem claro, né? Metamorfose. O que é uma metamorfose? Uma transformação. Então eu já tenho uma rocha
Como que eu vou transformar essa rocha numa rocha metamórfica? Eu tenho que transformar ela internamente, as suas partículas. Aí sim, se eu mexo internamente dela, ela renasce numa nova rocha. Por exemplo, o que eu tenho que fazer? Qual que é essa sacada? Grifa a primeira frase com destaque para isso aqui, ó. Eu tenho que mudar a temperatura e a pressão de onde aquela rocha está. Se eu mexo na temperatura, eu aumento a temperatura. Se eu mexo na pressão, internamente na rocha, ela começa a se modificar. Esses minerais vão se transformando em novas rochas. Olha que interessante. O granito, muito comum, a gente tem muito na nossa casa, né, o granito. O granito na nossa escola. Quando o granito sofre variação de pressão e de temperatura, ele vira uma outra rocha chamada gneiss. Olha lá que interessante. O argilito vira um xisto, o arenito vira um quartzito e assim por diante, o calcário, o mármore. Como que eu faço essa transformação, essa metamorfose? Mexo na temperatura e na pressão. Esse é o segredo para entender rochas metamórficas, ok? Mexe na temperatura e na pressão. Na página seguinte, a gente vai perceber aí que existe um ciclo das rochas. O que é isso? Uma rocha transforma em outra. Existe uma frase famosa, não sei se vocês conhecem, que diz: da natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se já existe uma rocha magmática, foi a primeira a surgir no nosso planeta. Lembra quando a gente falou da formação do planeta Terra? Era uma grande bola de fogo e ele foi o que? Resfriando de fora para dentro. O núcleo da Terra a 6.000 graus Celsius. Quente, vai resfriar tão cedo. Lá de fora, essa casquinha, que é a crosta terrestre, onde nós estamos, resfriou. Então, antes da rocha resfriar, era uma rocha o quê? Magmática. Essa rocha magmática, então, ela começa a passar o quê? Por transformações. Houve mudança na temperatura, na pressão, houve presença do intemperismo, da erosão, os ventos, a chuva. Isso vai o quê? Produzir sedimentos. Então, da rocha magmática, ela vira uma sedimentária, produziu sedimentos. Aqueles sedimentos vão ser retirados, transportados, depositados, e ali vão acumulando, 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 até formar uma rocha sedimentar. Da magmática para sedimentar. Ou a magmática está lá, de boa na natureza, de repente ocorre uma erupção vulcânica do lado dela, e a lava vem, cobra essa rocha magmática. Eu vou aumentar a temperatura dela? Sim. Eu vou soterrar ela com lava. E lá no interior da Terra a pressão é maior? Sim. Então essa rocha no interior começa a se modificar. Então, por isso já a frase de Lavoisier, na natureza nasce perde, nasce cria, tudo se transforma. Porque nessa página mostra exatamente isso. O ciclo das rochas. Todas as rochas virando qualquer uma. A metamórfica vira magmática, que vira sedimentar, que vira metamórfica, sedimentar vira magmática, magmática vira sedimentar, a magmática vira metamórfica, metamórfica vira magmática, magmática, enfim, ciclo da rocha. Bem, já sabemos que o nosso planeta Terra é dividido em camadas geológicas. O planeta possui 3 tipos de rochas que acabamos de ver, e ainda dentro dessa parte da geologia, a gente vai ter quem? As placas tectônicas. Quando o estudo surgiu das placas tectônicas, ele respondeu várias perguntas que os cientistas se indagavam entre eles e o mundo inteiro queria saber. Já pensou todos os continentes na atual posição, um dia eles foram todos juntinhos? Lá no início do século XX, um alemão chamado Wegener, ele propôs que todos os continentes fazem parte de um grande quebra-cabeça. O que é isso? Um dia todos estavam juntos, essa união de terra, chamada de Pangeia, Terra Unida. Ele disse que quando todos os continentes estavam juntinhos, batizaram de Pangeia, e hoje os continentes estão em novas posições distribuídas no planeta. Vivemos num grande quebra-cabeça porque, se você pegar a América do Sul e a África, elas encaixam certinho as peças. Olhem no mapa aqui para vocês verem.
o nosso litoral aqui, ó, o litoral brasileiro, ele encaixa certinho na costa oeste africana. Olha lá, esse grande quebra-cabeça. Olha ela aqui encostada, ó. Então o Wegener começou a propor isso, que os continentes, então, eram um grande quebra-cabeça que um dia já foram unidos no chamado continente único, a Pangeia. Eles se separaram. Como que eu posso provar? Além do quebra-cabeça, presença de fósseis, vegetais e de animais. Uai, como que eu encontro um fóssil de um réptil no Brasil e na África ao mesmo tempo, da mesma espécie? Como que eles vão atravessar um oceano Atlântico para chegar lá? Não tem jeito. O único jeito é que um dia a América do Sul, o Brasil e a África já foram o quê? Juntinhos, unidos. E aí sim o réptil pode, né, atravessar esses dois territórios. E aí a gente tem, além dos répteis, plantas também. Planta vai atravessar o Oceano Atlântico? O vento vai levar a sementinha atravessando o Oceano Atlântico? Claro que não. A única justificativa é que esses territórios estavam encostados no outro. Então o Wegener propôs isso. Muito interessante, foi muito bem aceito. Essa aí chamava a primeira teoria, a teoria da deriva continental. Olha aqui, pode até grifar, o pesquisador desenvolveu a teoria da deriva continental. Deriva, o que é um barco estar à deriva? Ele está boiando por aí, perdidão. Deriva continental, os continentes estão o quê? Boiando sobre o magma. Mas aí perguntaram para ele, bem, Wegener, mas afinal, quem está movendo os continentes? A gente está falando lá do início do século XX, não tinha muita tecnologia para desbravar o interior do planeta. Então ele começou a criar hipóteses do tipo o movimento de rotação da Terra, as ondas do mar, a gravidade. Mas aí os cientistas acharam aquilo assim, né, não muito convincente e não levaram muito a sério essa teoria da deriva continental. Com o passar do tempo, com a evolução tecnológica, novos estudos diretos e indiretos da nossa crosta, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Olha que doideira! Durante a Segunda Guerra Mundial, vários submarinos ficaram atravessando aqui o Oceano Atlântico e perceberam lá no fundo uma grande cadeia de montanha. Imagina vocês uma montanha submersa no fundo do Oceano Atlântico. Eles olharam aquilo e falaram, curioso, né? Ninguém não tinha vindo aqui, foi durante a Segunda Guerra Mundial. E depois da guerra nós vamos resolver isso, que a gente volta aqui e pesquisa que cadeia de montanha que é essa. Passou-se a guerra, 1950, foram estudar as rochas dessas montanhas. Ao chegar próximo, perceberam erupções vulcânicas no interior do oceano. Curioso, né? Vulcões, a lava entrando em contato direto com o oceano e começa aquela borbulhar, aquela coisa quente em contato com a água, aquela confusão toda, imediatamente formando rochas. E aí os pesquisadores pegaram essas rochas dessa cadeia de montanha submersa, levaram para o laboratório. Quando chegou lá, viram que ela era recente, era uma rocha que tinha acabado de se formar. Então toda aquela cadeia de montanha era muito nova. E quando eles foram próximo dos continentes, tanto da África como do Brasil, aqui da América do Sul, foram coletar as rochas do nosso litoral, viram que eles eram o quê? Antigas. Bilhões de anos aquelas rochas. O que eles concluíram? Que o fundo do oceano estava sendo formado ali, nessas montanhas submersas. Que ali a erupção vulcânica ocorre, forma a crosta oceânica e essa crosta vai andando. Ela andou de algum jeito. Por quê? Porque na beirada dos continentes as rochas são antigas. Lá na montanha ela é nova. Então aquilo foi o que? Deslocando. E voltaram lá na teoria da deriva continental de Wegener. E agora com tecnologia, ao estudar as camadas da Terra, descobriram uma força conhecida como corrente ou força de convecção. Tem que saber, grifa este parágrafo todinho. É o último aqui, ó. Que aqui vai estar falando disso. Então existe uma força do interior da Terra que empurra essas placas. Placas tectônicas.
grande bloco de rocha que está então boiando, como o Wegener disse, o barco está à deriva, a placa está à deriva sobre o magma, e essa força vem do interior, bate nessa grande bloco de rocha e faz ela se deslocar. Aí voltaram com a teoria e criaram a nova teoria, baseada nos estudos de Wegener, que o que? Teoria das placas tectônicas, que a gente utiliza até hoje, ok? Então, professor, quer dizer que há 200 milhões de anos atrás, todo mundo estava juntinho. Hoje os continentes se separaram. Eles continuam se movimentando? Sim. A Terra é redonda, nós já sabemos disso. Significa dizer que os continentes vão continuar andando, e daqui a 200 milhões de anos, como é o atual, eles vão se chocar novamente, formar uma nova Pangeia? Tudo indica que sim. Virando a página aqui, a gente vai ver que, para saber mais, esse quadro muito curioso falando sobre um novo continente recém-descoberto, foi em 2017. A gente tem aqui a Austrália, que é a Nova Zelândia. Embaixo da Nova Zelândia existe toda uma, aqui é mais ou menos, aqui está falando 94% desta área submersa aqui, ó, faz parte de um grande bloco rochoso, que poderia ser o quê? Um novo continente, que até batizaram toda essa região de Zelândia, em homenagem à Nova Zelândia, que já está aqui fora da água, vamos dizer assim, um país que a gente já conhece. E aí, os cientistas discutem, né, se forma ou não forma esse aí, mais um novo continente no mundo, mas o fato é que descobriram essa grande bloco rochoso submerso e fica nessa discussão ainda se vale a pena ou não rebatizar com um novo continente. Só dele estar extremamente submerso, uma grande parte dele, né, 94% está submerso, não dá para considerar continente. E outros critérios também, né, como valores sociais, culturais, igual a América é subdividida, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, né, mas existem vários critérios que rotulam aquela região se vai ser um continente ou não. Mas de toda forma, descobriram isso e quem sabe mais pra frente, quando vocês já estiverem lá no ensino médio, eles não decidem, né, criar mais um continente dentro do nosso planeta. Na próxima página a gente vai ver aqui sobre os agentes internos. Já quero que vocês puxem uma setinha aqui assim, ó, onde está o título de agentes internos, escrevam assim: criam o relevo. Criam, criar. Tem o poder de criar o relevo. Agentes internos, ó, do interior da Terra, vai ter o papel de criar o relevo. Vulcões, terremotos, orogenia, epirogenia, esses nomes que existem a gente vai estudar lá no ensino médio, não precisa esquentar a cabeça. Mas placas tectônicas, tectonismo, vulcanismo são o que? Agentes internos que vão criar o relevo. Escrevam isso aí em cima. E já pode grifar todo este parágrafo, porque o relevo é criado pela ação dos agentes internos ou endógenos. Se utiliza muito dessa palavrinha, viu? Endo, interno, exo, externos. Então o relevo é criado. Escreveram criar aqui. Endógenos vão criar, os exógenos vão modelar. Criamos uma montanha. Os agentes internos no interior da Terra. Quem vai modelar, quem vai esculpir? Os agentes externos, fora da crosta. Que é quem? O clima, os elementos do clima. A água com a chuva, os rios. A gente tem a variação de temperatura. A gente tem os ventos. A erosão e o intemperismo vai então esculpir essas montanhas. São os agentes externos. Os agentes internos estão relacionados aos movimentos das placas e aos fenômenos do interior da Terra. Os principais agentes são tectonismo, vulcanismo e terremotos, abalucismo. Próxima aula, então, a gente vai entrar dentro dos agentes internos e entender sobre essas forças responsáveis por estar criando as montanhas, serras, cordilheiras que a gente conhece no mundo e aqui no Brasil. Então, bons estudos essa semana. Espero que todos estejam se cuidando bem e até mais, jovens.